tarde a todos. Bem-vindos a mais um webinar da ENOREG, Escola dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro. Hoje tenho o prazer de entrevistar o Dr. Rafael Giatti Carneiro, oficial de Registro Civil de Pessoas Naturais, do primeiro ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais da cidade Campos dos Goytacazes, aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. O nosso webinar ele tem a participação, além, obviamente, da ENOREG, também temos a divulgação via ARIRJ, Associação dos Registradores de Imóveis do Estado do Rio de Janeiro, e também da ENOR, da Escola Nacional dos Notários e Registradores. Dessa maneira, agradeço a todos que nos ajudam na divulgação, agradeço especialmente, obviamente, a presença do Dr. Rafael Giatti e também aqui ao apoio da Mariana. Você que está nos assistindo aqui pela primeira vez, peço-lhe para clicar e curtir as nossas redes sociais aqui da ENOREG, tanto no Facebook, curtir lá na ENOREG no Facebook, quanto nos seguir no Instagram e também clicando no sino que tem embaixo de qualquer vídeo da ENOREG no YouTube, você se inscreve em nosso canal. Enfim, e com isso fica sabendo não só quando irá ao ar no link permanente aqui o webinar do Dr. Rafael Giatti, como também de todas as novidades da nossa escola. Nós já temos marcado e vamos em breve já começar a divulgar. Temos marcado agora para o dia 12 de agosto, também às 15 horas, nós temos entrevista com o Dr. Marinho Kern, que é oficial de registro de imóveis, a respeito de condomínio de lote. Ele que foi o autor do excelente Cadernos do IRIB, Condomínio de Lote. E temos também, para o dia 26 de agosto, outro webinar com o Dr. Jalber, do RCPJ, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, aqui da cidade do Rio de Janeiro. Enfim, como de costume, vou começar com as perguntas aqui do entrevistador, e vocês que estão nos assistindo já podem ir mandando comentários, mandando perguntas, e assim que terminarem as perguntas do entrevistador, já iremos começar as perguntas e comentários do público. Então, vocês fiquem à vontade para mandar perguntas a respeito do nosso tema, que é exatamente questões atuais em registro civil de pessoas naturais. O registro civil de pessoas naturais tem muitas questões novas, muitos temas bacanas para serem trabalhados, questões desafiadoras, questões intrigantes, enfim, e temas muito difíceis, inclusive, que mexem com o cerne do direito de família. E para enfrentar esses temas todos, tenho o prazer de ter aqui o Dr. Rafael Giatti. Sei que eu estou dando para ele uns temas, uma coisa bastante difícil, que é falar a respeito desses temas todos de RCPN, que são muito complicados. Mas, enfim, eu agradeço que ele esteja aqui, que é alguém que conhece demais a matéria. Ele deu um curso extensivo na ENOREG no ano passado, de vários dias, falando de tudo sobre registro civil de pessoas naturais. E esse ano agora, de 2020, nós já estávamos na agenda de convidar o Dr. Rafael Giatti outra vez para dar o curso presencial na ENOREG mais uma vez, mas por razões óbvias o curso não aconteceu. Então eu já deixo aqui o meu convite em público para o Dr. Rafael Giatti para que dê mais uma vez seu curso no ano de 2021. Com certeza a situação vai estar bem mais tranquila. Então, Dr. Rafael Giatti, mais uma vez, lhe agradecendo demais aqui pela presença, pedindo aos presentes, podem mandar as perguntas à vontade, comentários, fiquem à vontade para mandar as perguntas sobre registro civil de pessoas naturais e direito de família. E já começando com uma pergunta complexa, porque realmente o nosso webinar nós chamamos os maiores especialistas e também o nível de perguntas tem que ser condizente. Então, começando já com a pergunta, um tema que intriga a todos. Como se dá o reconhecimento de parentalidade socioafetiva diretamente em cartório? Olá, boa tarde, Alexis, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente o convite da ENOREG
É um prazer poder participar com vocês aqui, ainda que de forma breve, para que nós possamos debater sobre alguns aspectos atuais do registro civil das pessoas naturais, né? Então, vamos, para ganhar tempo até, vamos direto aos questionamentos. Vamos lá. Como se dá o reconhecimento da parentalidade socioafetiva em cartório? De uma forma simplificada, nós podemos definir a parentalidade socioafetiva, a filiação socioafetiva, como o vínculo que se estabelece entre duas ou mais pessoas, como se fossem pais e filhos, apesar de não possuírem vínculos biológicos, nem vigorar presunções legais de parentalidade, como, por exemplo, a presunção da paternidade decorrente do casamento. Um exemplo típico que nós temos de filiação socioafetiva, nós podemos citar, vamos pensar em um casal, eles têm um filho, esse casamento se desfaz em virtude do divórcio, a criança acaba ficando, por exemplo, na guarda da mãe, mas tendo as visitações, a companhia, a presença do pai, e a mãe eventualmente constitui uma nova família, uma união estável ou mesmo um casamento com uma nova pessoa, e essa nova pessoa, esse cônjuge, esse companheiro, em virtude do contato diário com a criança, acaba criando uma relação de pai e filho ou mãe e filha com a criança. Começa a dar assistência, apoio moral, afeto, como se fosse realmente um pai ou uma mãe. Trata-se de um fenômeno social, tem acontecido, é uma realidade no Brasil, no mundo, e a nossa Constituição, ela estabelece o Estatuto Unitário da Filiação. O que isso quer dizer? A Constituição reconhece como filhos com os mesmos direitos e as mesmas qualificações, sendo vedadas quaisquer discriminações aos filhos, havidos ou não do casamento ou de qualquer outra origem. Então, tem sido amplamente reconhecido pela jurisprudência, pela doutrina, a filiação socioafetiva, aquele vínculo que se estabelece como pais e filhos de pessoas que não descendem biologicamente uma das outras. E levando-se em conta que não pode haver distinção entre filhos havidos do casamento ou não, independente da origem, muitas corregedorias estaduais começaram a estabelecer normatizações permitindo que o reconhecimento de filiação socioafetiva começasse a ocorrer diretamente nos balcões do registro civil, diretamente no cartório, sem a necessidade da intervenção judicial. Por quê? Porque se a Constituição estabelece que não pode haver distinção entre filhos, independente da origem, e o provimento 16 do Conselho Nacional de Justiça permite o reconhecimento da filiação biológica em cartório, bastando o comparecimento dos interessados, a declaração dos interessados, valorizando a boa-fé daqueles que procuram o registro civil, se o reconhecimento de filho pode ser por simples declaração, por que não poderia para a filiação socioafetiva, tendo em vista que a Constituição impõe que não pode haver diferenciação entre filhos? Então, muitas corregedorias estaduais começaram a disciplinar a matéria até que o CNJ instituiu o provimento 63 e regulou em âmbito nacional o reconhecimento da filiação socioafetiva. O provimento 63 passou por algumas adaptações com o provimento 83, e hoje como que nós podemos definir esse reconhecimento de filiação socioafetiva no registro civil? Por declarações, as pessoas comparecem ao cartório, os interessados, e declaram que existe um vínculo de pais e filhos entre eles e que eles gostariam que esse vínculo fosse reconhecido, passasse a constar na certidão do registrado, do filho, fazendo oponibilidade erga omnes, tornando a notícia pública a todos. Só que não basta a simples declaração. As pessoas comparecem ao registro civil, mas cabe ao registrador civil, o profissional do direito dotado de fé pública, a tarefa de cumprir os requisitos instituídos pelos provimentos 63 e 83. Então, há uma série de requisitos que devem ser observados. Nós podemos citar
a questão, o requerente ele tem que ter ao menos 18 anos de idade, ele tem que ser ao menos 16 anos mais velho do que o requerido, ele não pode ser ascendente do requerido, ele não pode ser irmão do requerido, não pode existir ação judicial pleiteando esse reconhecimento de filiação socioafetiva. Se eventualmente existir, tem que comprovar o arquivamento. O requerido, hoje, ele tem que ter ao menos 12 anos de idade. Pelo provimento 63, não havia essa idade mínima. Então, era possível fazer o reconhecimento de filiação socioafetiva de criança. Hoje, não mais. Hoje, para reconhecimento socioafetivo de criança, há necessidade do ingresso na via judicial. Então, a partir dos 12 anos, a pessoa pode ser reconhecida, o adolescente deve ser ouvido, o oficial tem que colher as manifestações do requerente, do requerido, ainda que ele tenha 12 anos ou seja menor, mas maior de 12. Os pais biológicos têm que ser ouvidos. Então, o oficial ele vai colher as declarações, entrevistas em separado, para que ele possa, com a sua experiência, com o dia a dia, com a sua vivência, verificar se ele identifica uma filiação socioafetiva ali, uma relação de pais e filhos, tá? E até o provimento 83, ele trouxe uma alteração muito interessante. Ele instituiu, de uma forma exemplificativa, alguns documentos que o oficial pode solicitar, para que ele possa apurar de forma objetiva também o afeto, aquela relação de pais e filhos, se aquela relação ela é estável e exteriorizada socialmente. Então, o oficial colhe as declarações, ouve todos os interessados, reúne os documentos pertinentes. Se entender que todos os requisitos estão preenchidos, que ele está diante de uma situação concreta de filiação socioafetiva, ele forma os autos, certifica a situação e encaminha ao Ministério Público, para que o Ministério Público tome as decisões, as medidas que julgar necessárias, autorizando a averbação da filiação socioafetiva ou não. Se, eventualmente, o oficial entender que ele não foram preenchidos os requisitos instituídos pelas normas, ele deve solicitar às partes o complemento da documentação, entendendo que, ainda assim, não há documentação que pode ser até que o Instituto esteja sendo eventualmente utilizado para uma burla, adoção, cabe ao oficial a negativa do requerimento através de uma nota devolutiva, nem encaminhando ao Ministério Público. Claro. O interessante antes de mais nada, cabe fazer a seguinte observação, que mais uma vez o extrajudicial ele é utilizado para desafogar o judiciário, porque isso de reconhecimento de paternidade, de filiação, né, socioafetiva, era um processo judicial. Sempre foi uma valorização da nossa atividade, né? Exatamente. Assim como a usucapião extrajudicial, enfim, inventário e partilha extrajudicial, o reconhecimento extrajudicial de paternidade, maternidade socioafetiva. Então, isso tudo mostra a força dos cartórios ajudando o judiciário nessa luta por desafogar o judiciário, e mostra toda a valorização da nossa atividade que deve ser mostrado para a sociedade como um todo. Quer dizer, o extrajudicial ele realmente tem uma posição ativa, e isso que o Registro Civil de Pessoas Naturais está fazendo, mais uma vez reforça essa posição ativa que o extrajudicial tem como um todo. Eu, no caso, sou oficial de registro de imóveis, mas, obviamente, não só temos que ter uma posição, obviamente, ver o todo da atividade. E a atividade como um todo, ela está sempre no sentido de auxiliar o Poder Judiciário para levar esse tema da desjudicialização. E aproveitando o gancho que o Dr. Rafael Giatti muito bem falou a respeito da atuação do Ministério Público, fica a dúvida: existe um envio ao MP em todos os casos, em todos os casos, ou só quando envolver menor? Ou seja, teria esse envio no caso de uma filiação socioafetiva no caso de maior? E também, se o procedimento for instaurado em RCTN diverso,
daquele no qual será feito o registro. Para qual o MP vai encaminhar o procedimento? Sim, sim. Uma das críticas que havia ao provimento 63 seria da não participação do Ministério Público no procedimento de filiação socioafetiva, principalmente nos casos que envolviam as crianças, hoje que não se pode mais, e os adolescentes, sendo uma tarefa do Ministério Público a defesa dos interesses das crianças e dos adolescentes, né? Então, uma das alterações que ocorreram com o provimento 83 em relação ao 63 foi a instituição dessa necessidade de que o oficial submeta o procedimento à análise do Ministério Público, para que o Ministério Público dê a decisão definitiva, né? Mas ficou aquela questão, vai para o Ministério Público apenas quando envolver menores de idade, em defesa do interesse dos menores, ou em todos os casos? Se nós verificarmos os considerandos do provimento 83, ele estabelece que é recomendável que os procedimentos sejam encaminhados ao Ministério Público, quando envolverem menores. Então, poderia-se, num primeiro momento, concluir que se um caso de um reconhecimento de filho afetivo em que o requerido fosse maior de idade, não haveria necessidade da participação do Ministério Público. Mas o artigo 11, parágrafo 9º, ao instituir a participação do Ministério Público, ele não fez essa diferenciação dessa questão que foi levantada nos considerandos. Então, nós recomendamos que todos os procedimentos por hora sejam encaminhados ao Ministério Público, seja o reconhecido, a pessoa a ser reconhecida, maior ou menor de idade, passando o procedimento. Essa recomendação é bem interessante e um caráter bastante prático. Fica aí já uma recomendação para os colegas assim, de caráter eminentemente prático. Aproveitando aqui, antes que o senhor continue a resposta, doutor Rafael, só que o doutor Fabino Oliveira Silveira, ele respondeu a mão aqui no Zoom, a falar com o doutor Fabino, se você tem uma consideração, uma pergunta, é só escrever ela, que no final nós vamos tentar responder ao máximo de questões possíveis, que for possível. Então, doutor Fabino, por favor, escreva a sua pergunta, a sua consideração, enfim, logo aqui no nosso chat, aqui do Zoom, por favor, tá bom? A doutora Terezinha Jesus também levantou a mão aqui, peço a mesma coisa para a doutora Terezinha Jesus, por favor, porque nós, a participação dos terceiros se dá via o próprio chat, né? A gente não abre a câmera para outras pessoas, mas aí vocês, por favor, coloquem aqui no chat, nós vamos ter prazer de responder às perguntas e considerações de vocês, tá? E, enfim, como é que fica a segunda parte da questão, doutor Rafael, a respeito se o procedimento foi instalado no RCPN, diversos aquele onde vai ser feito o registro, para qual o Ministério Público vai encaminhar o procedimento? Isso, aí o provimento 83 determinou a remessa obrigatória ao Ministério Público, né? Mas há a possibilidade de instituição, de instauração de procedimento de reconhecimento de filiação socioafetiva em qualquer registro civil do Brasil. Não há necessidade de se procurar o registro civil onde foi lavrado o registro de nascimento para que seja pleiteada a inclusão da parentalidade socioafetiva. Pode ser perante qualquer registro civil. E aí nós podemos passar pela situação, e aí fica a dúvida. Vamos imaginar que o procedimento seja instaurado no Rio, capital, porque hoje as partes residem no Rio de Janeiro. E o procedimento tem que ser remetido para mim, aqui em Campos. Como é que funciona? Qual Ministério Público vai atuar no procedimento? A norma não estabelece. Eu, particularmente, entendo que tem que ser a remessa do procedimento deve ser feita ao Ministério Público do procedimento. Então, vamos pensar, se o procedimento foi instaurado no Rio, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público do Rio de Janeiro, capital. Por quê? Porque é quem vai estar mais próximo das partes, das provas, para solicitar novas diligências, o oficial que vai ter participado
né, que vai ter convocado as partes, vai ter ouvido, colhida a livre manifestação de vontade. Então, eu entendo que o procedimento tem que ser sob análise do promotor do local do procedimento. O promotor autorizando a remessa dos autos para o registro civil responsável pelo nascimento, no caso aqui para mim em Campos. Mas isso também abre uma questão. Vamos pensar na possibilidade de que o Ministério Público, por exemplo, ele seja contra o reconhecimento da filiação socioafetiva pela via extrajudicial, sob a alegação de que o reconhecimento da posse de estado de filho, do vínculo afetivo, demandaria a produção de maiores provas, que dependeria da via judicial, não cabendo a via administrativa. Então, nesse caso, poderia ocorrer de eventualmente, os interessados procurarem instaurar o procedimento perante o Ministério Público de alguma localidade em que é adepto à via extrajudicial. E aí, com essa forma, não se estaria ferindo o princípio do promotor natural? Claro. Né? Sim, então, sim. Assim, é uma questão que fica ainda, que a gente ainda não tem uma regulamentação, uma definição, mas eu defendo a posição e entendo que o mais correto seria a análise pelo Ministério Público do local do procedimento. Perfeito, perfeito. E com relação ao reconhecimento socioafetivo de parentalidade socioafetiva, nós já temos logo uma questão que fica conexa com essa, que é exatamente a próxima questão. Se é sobre se pode haver reconhecimento de multiparentalidade diretamente em cartório, como ficaria isso? Tá. A multiparentalidade seria aquela questão da multiplicidade de pais. Seria a possibilidade de uma coexistência de vínculos biológicos e socioafetivos ou uma multiplicidade de vínculos afetivos sem que se afastasse qualquer um deles. Então, voltando naquele nosso exemplo do início, vamos pensar de que a mãe constituiu uma nova família, a pessoa com quem ela constituiu família pretende reconhecer a afetividade com a criança e a criança tem um vínculo com o pai biológico. Aí fica aquela questão, cabe o reconhecimento dessa filiação na via administrativa perante o cartório, cabe a multiparentalidade, a criança ficar em seu registro com 2 pais e uma mãe? Há o entendimento que sim. O provimento, até se nós formos no provimento 63, no início, ele estabeleceu que o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva somente poderá ser realizado de forma unilateral e não implicará o registro de mais de 2 pais ou 2 mães no campo filiação no assento de nascimento. Então, surgiu a seguinte dúvida: não pode ficar com mais de 2 pais e 2 mães e só pode ser feito o procedimento de forma unilateral. Vamos pensar, caberia a inclusão desse pai socioafetivo ao registro pela via extrajudicial, passado um tempo, o ingresso de outra pessoa também de forma unilateral no registro de nascimento, de forma que se obedecesse ainda a questão de no máximo 2 pais e no máximo 2 mães? Cabe essa questão, o que o provimento 83 solucionou. Agora, o provimento 83, ele incluiu 2 parágrafos ao artigo 14, e agora é bem claro de que somente é permitida a inclusão de um ascendente socioafetivo, seja do lado paterno ou do materno. A inclusão de um outro ascendente socioafetivo deverá tramitar pela via extrajudicial. Então, como é que funciona? Só pode se pleitear na via administrativa a inclusão de um pai ou mãe socioafetivo, respeitando-se o limite que no registro fique no máximo 2 mães ou 2 pais. Lembrando que na certidão, a hora que nós formos emitir, não pode haver diferenciação nenhuma, não se usa a expressão que um é pai socioafetivo e o outro é biológico. A Constituição veda a diferenciação. Então, todos os pais devem ser incluídos na certidão sem qualquer diferenciação. Então, ficaria a certidão, usando o nosso exemplo,
a criança com 2 pais e uma mãe. No caso, a criança não, teria que ser um adolescente, né? Que se fosse uma criança, teria que ser pela via judicial. Ah, sim, sim, perfeito, perfeito. E com relação agora, com relação a outra questão, se a pessoa, agora já saindo da multiparentalidade, se a pessoa se habilita em um cartório para casar, ela pode casar em qualquer outro cartório, ou seja, ela fez toda a habilitação de casamento em um cartório, de repente ela reside lá, ela e o futuro cônjuge residem, por exemplo, numa mesma circunscrição, e só que elas querem casar em outro lugar, querem fazer uma viagem para casar, etc., que até tem moda das pessoas casarem, enfim, tem umas pessoas que estão indo para outros países casar, etc., querem casar em outra localidade, que não seja da habilitação. Ela pode fazer isso? Como que fica essa questão? Tá, em relação ao casamento, né, o procedimento de habilitação para verificação da capacidade das pessoas, a ausência de impedimentos à união, causas suspensivas, verificação do nome que elas pretendem adotar, o regime de bens. O procedimento, ele corre e ele compete, por lei, ao oficial responsável, ao registro civil do local de residência das partes. Então, o procedimento ele deve ser instaurado perante o registro civil do local de residência das partes, até por uma questão de efetividade do procedimento, porque é o local onde as pessoas residem, onde elas têm suas relações jurídicas, onde terceiros teria mais facilidade de conhecer algum impedimento. Então, o procedimento ele corre perante o registro civil. Uma vez cumpridas todas as formalidades, o registrador emite o certificado de habilitação, a certidão que diz que as partes estão aptas a se casarem. E essa certidão, ela tem validade legal por 90 dias e ela permite que o casamento seja realizado em qualquer local do Brasil. Então, o fato do processo ter sido instaurado em um registro civil não implica que a celebração e o registro terá que ocorrer naquele registro civil. As pessoas podem optar pela celebração do casamento civil. Por exemplo, instituiu aqui o procedimento no Rio de Janeiro e pretendem se casar, fazer a celebração civil na Bahia. Há essa possibilidade. O registro civil remete a certidão, o cartório do processo emite a certidão de habilitação, remete ao outro registro civil para que o cartório, no nosso exemplo da Bahia, possa celebrar a união. Só vamos ter cuidado aqui que essa regra não se aplica quando estivermos diante de um casamento religioso com efeito civil. O casamento religioso com efeito civil, ele também o procedimento é igual, é idêntico, tem que preparar perante o local de residência das partes, mas a celebração pela autoridade religiosa também pode ser feita em qualquer local do Brasil, mas o registro ele vai ser feito onde? Perante o registro civil de residência, de onde correu o procedimento. É diferente de quando o casamento for civil. Quando a celebração for civil, aí há necessidade de ser feito pelo registro civil responsável pela área onde vai ocorrer a celebração. Então, seria dessa forma. Sim. Então, uma coisa é o registro civil, que tem que ser o responsável, outra coisa é o religioso, que, obviamente, vai conforme os ditames aí da própria... E até, perdão, complementando, Alex, no caso da celebração civil em outra localidade, compete ao cartório, depois da celebração, a comunicação ao registro civil do processo de habilitação, da realização e registro do casamento, para que essa informação passe a constar nos autos. Claro, perfeito, perfeito. E, finalmente, aqui a questão que está bastante em voga aqui na atualidade, lembrando a todos que podem nos remeter aqui pelo Zoom ou por nossas redes sociais, até mesmo por e-mail da Mariana, perguntas, comentários, já começaram a chegar algumas perguntas e comentários aqui, mas podem nos mandar à vontade por nos comentários, a gente vai tentar responder o máximo possível de perguntas e comentários que for do público, que nós pudermos responder, né? Já começa a chegar aqui algumas, e a próxima pergunta exatamente aqui,
que estou vendo aqui do lado, que é exatamente o que a doutora Cristiane Carvalho perguntou, falando sobre o provimento 73, de alteração de pronome e gênero de pessoa transgênero na RCPN. E exatamente essa é a minha pergunta, que é a pergunta que está bastante em voga, que como ficou a mudança de prenome ou gênero em cartório? Quais são os documentos necessários? E antes que o doutor Rafael comece a responder, eu vi que aqui a doutora Léa Martins Lapor levantou aqui a mão no Zoom, lembrando que eu peço para que qualquer manifestação do público que nos mande por escrito, logo aqui embaixo no chat do Zoom mesmo. Tá bom, doutora Léa? Então, qualquer comentário ou pergunta aqui para o doutor Rafael, se por favor, manda pelo chat, tá bom? Enfim, então, doutor Rafael, como está a questão aí dos transgêneros e alteração de nome dos transgêneros? Tá, joia. O Supremo, em março de 2018, julgou a ADI 4275 do Distrito Federal e deu interpretação conforme a Constituição Federal e ao Pacto de São José da Costa Rica, ao artigo 58 da Lei de Registros Públicos, permitindo que as pessoas os transgêneros, pleiteiem a alteração do seu registro de nascimento ou casamento, alteração de prenome e ou gênero, direto no registro civil, sem necessidade de intervenção judicial, sem necessidade de realização de cirurgia ou de apresentação de laudos médicos. Mais uma vez, também o CNJ valorizando a nossa atividade, a desburocratização, instituiu o provimento 73, regulamentando como é que funciona, como é que vai ser realizada essa alteração diretamente no registro civil do assento de nascimento e eventualmente de casamento da pessoa transgênero, sem a necessidade da intervenção judicial, para que lá passe a constar a alteração de prenome e ou gênero da pessoa, independente de qualquer cirurgia e laudo médico, né? Relembrando que pessoa transgênero é aquela que se identifica com um gênero diverso daquele do sexo com o qual ela nasceu, né, do momento do nascimento. Então, visando dar cumprimento a esse julgamento do Supremo, o provimento 73 estabeleceu todas as regras que devem ser seguidas pelo registrador civil para proceder essa alteração no registro da pessoa transgênero. Tá? Então, assim, há uma série de documentos que têm que ser apresentados, assim como ocorre em relação à filiação socioafetiva. O procedimento ele pode ser instaurado perante registro civil diverso do responsável pelo registro do nascimento da pessoa transgênero. Tá? E qual a tarefa do registrador? O registrador ele deve captar a manifestação da vontade, a manifestação inequívoca da pessoa que comparece perante o cartório e informa que gostaria de alterar o seu prenome e o seu gênero no registro. Tá? Então, o registrador ele fornece um modelo de um formulário de padrão de requerimento. Caso a pessoa não apresente o dela, o cartório disponibiliza. E o oficial deve ter apenas a identificação, a manifestação da pessoa, vendo que realmente é a vontade livre dela e ela sabe as consequências dessa alteração. Verificando essa manifestação de vontade, o oficial também deve verificar se serão a apresentação dos documentos tidos pelo provimento como a de apresentação obrigatória. Nós podemos citar a identidade, o CPF, o passaporte, se a pessoa possuir, o título de eleitor, certidões dos distribuidores estadual e federal, civil, criminal e de execução criminal dos últimos 5 anos, estabelecimentos de protesto das residências dos últimos 5 anos. Então, há toda uma documentação que o transgênero deve anexar ao procedimento e o oficial, uma vez não identificada uma suspeita na manifestação, uma simulação e que foram cumpridos e apresentados todos os documentos, o oficial procede à averbação junto ao registro de nascimento. E caso o registro não pertença a ele, o registrador deve encaminhar a serventia responsável pelo registro.
Perfeito, perfeito. E artigo 97, agora falando da Lei de Registros Públicos, já mudando de assunto. A Lei de Registros Públicos, os artigos 97, parte final, 110 da Lei de Registros Públicos, quer dizer, quando fica das hipóteses de falsidade, má-fé das declarações, enfim, quando que a gente usa esses artigos, como é que fica essa retificação, esses artigos da retificação da Lei de Registros Públicos, que recentemente, só para explicar para os colegas, antigamente existia todo um procedimento que era judicializado, né, de retificação de assentos no registro civil de pessoas naturais, sendo que a retificação, por exemplo, em registro imóvel, já há muito tempo, na verdade, foi muito facilitada por uma lei lá de 2004. E, por exemplo, o registro civil de pessoas naturais tinha todo um procedimento burocrático para retificação. Então, que tinha que ser levado para o juízo, etc. E muitas vezes até questões fáceis de se resolver. Como que ficou agora com as novas redações do artigo 97, a redação do artigo 100, da Lei 6.015, que, mais uma vez, aliás, mostram o fortalecimento ainda maior da confiança da sociedade nos registros, nas notas, no direito brasileiro, uma vez que isso muitas vezes não passa pelo Poder Judiciário. Então, minha pergunta é, como que ficou a retificação de registro civil na atualidade, a partir da Lei 13.484 de 2017? Isso, a partir da Lei 13.484, como você bem comentou, é uma valorização da nossa atividade, né, do registrador como profissional do direito, como conhecedor do direito, a desnecessidade de encaminhamento do procedimento de retificação administrativa às autoridades, ao Ministério Público ou ao juiz. A retificação administrativa, em um primeiro momento, ela era destinada, no registro civil, ela era destinada apenas para erros de grafia, e havia necessidade da manifestação do Ministério Público e do juiz. Em 2009, houve uma alteração do artigo 110, que trata das retificações administrativas, estipulando de que o procedimento ampliando a área de atuação, falando que eram para qualquer erros que não exigissem maior indagação, com a oitiva manifestação conclusiva do Ministério Público. Atualmente, pela Lei 13.484 de 2017, o procedimento corre todo no registro civil. Então, se o registro civil entende que é cabível a retificação administrativa, que o caso concreto apresentado se enquadra em uma das hipóteses do artigo 110, feita a qualificação registrária, o registrador ele averba de imediato. Ele procede à averbação no registro corrigindo. Porque o que seria a retificação? A retificação seria para adequação do registro para que ele possa retratar a realidade. Ele tem alguma informação ali que não está correspondendo à realidade da época em que ele foi lavrado. Então, há uma necessidade de correção. Então, faz pelo 110. Inclusive, o inciso 1º, o inciso 1 do 110, ele é bem amplo. Ele permite a retificação administrativa, né, de quaisquer erros que não exijam indagação. São aqueles erros facilmente comprováveis com documentos públicos, então permite a retificação de imediato. E também permite a questão de erros na transposição de mandados, de documentos arquivados em cartório, para que se corrija, resolva essa questão. Também a inexatidão da ordem cronológica dos registros. Então, há várias hipóteses em que se permite a retificação administrativa. Se o oficial entender que não se encaixa naquelas hipóteses, o procedimento não deve ser remetido ao Ministério Público e ao juiz responsável pelo registro civil. A nossa atividade, nós temos que emitir uma nota devolutiva à parte, informando que não cabe a correção pela via administrativa e que há necessidade do socorro ao judiciário, uma ação judicial de retificação pelo artigo 109. Então, pessoal, nós temos que tomar muito cuidado. Se o entendimento do registrador for de que não cabe a retificação administrativa,
não é caso de encaminhamento ao Ministério Público ao juiz, e sim de emissão de nota devolutiva e entrega à parte, para que ela, caso queira, peça a instauração de um procedimento de suscitação de dúvida. Então, a retificação administrativa é toda perante o cartório. E, aproveitando também a questão, o artigo 97 da 6.015, ele também foi alterado pela Lei 13.484, e ele elenca os títulos que permitem a averbação, a realização de averbações nos registros. Tá? A parte final dele estabelece petição acompanhada de documento legal e autêntico. Antigamente havia necessidade de passar ao Ministério Público, agora não mais. Então, se a parte comparece ao cartório com uma petição acompanhada de um documento legal e autêntico, procede-se a averbação direta. Vamos pensar na situação de um divórcio. Consta um divórcio num casamento, no registro de casamento tem a averbação do divórcio, e lá aponta que os bens serão partilhados em momento oportuno. Uhum. As partes partilham através de uma escritura, através do notário. E depois eles podem requerer a averbação dessa partilha junto ao registro de casamento, fazendo um requerimento, acompanhado do documento legal e autêntico, um documento com fé pública, a escritura da partilha, averbando-se no registro civil essa partilha, o que tem importantes consequências jurídicas, porque o divorciado que pretende se casar novamente, se ele não fez a partilha dos bens da união anterior, ele tem que se sujeitar à separação obrigatória por inobservância de uma causa suspensiva. Então, assim, valorização muito grande da nossa atividade, do procedimento correr diretamente com o registro civil. E o artigo 110, ele envolve erros. Só que ele não deixa de ser casos de petição acompanhados de documento legal e autêntico. Não deixa de ser um caso do 97. Uhum. Só que eu acho que o 97, a parte final, ele tem que ser direcionado também para a questão de atualização de registros. Adequação para que os registros passem a espelhar a realidade. Tanto que, a partir desse artigo 97, parágrafo único, surgiu o provimento 82 do CNJ. Sim, sim. E essas hipóteses de cabimento, seja do artigo 110, seja aquela mais geral, aquela do artigo 97, que é a mais geral, quer dizer, primeiramente cabe o seguinte, que falar com os colegas que não cabem só aquelas opções, digamos assim, que estão como quase que números clausos no artigo 110. Também existe a opção mais geral do artigo 97. E sim. Você conjuga as opções números clausos do artigo 110 com a opção do artigo 97, acaba que a imensa maioria dos casos vai ser resolvido na via administrativa, quer dizer, no próprio cartório, porque são tantas as hipóteses de que cabe, que hoje em dia eu acredito que, enfim, o oficial mais diligente, o número de hipóteses que ele vai remeter realmente ao juízo vai ser um mínimo, né, de hipóteses que sejam remetidas. Então, mais uma vez, o extrajudicial ganhando força. E, finalmente, vou lhe perguntar aqui, antes da gente passar para a pergunta do público, mais uma vez falando que para quem está nos assistindo, pode mandar suas perguntas aqui via Zoom, pode mandar suas perguntas aqui por e-mail, no e-mail da Mariana, pode mandar suas perguntas no próprio YouTube, enfim, perguntas, comentários, vocês fiquem à vontade. Vamos tentar responder, conforme o tempo, o máximo de perguntas de público possível, tá? E, finalmente, a questão seguinte, o genitor com paternidade reconhecida com acréscimo de sobrenome, ou seja, aqueles casos em que o genitor ele vai e reconhece a paternidade de uma criança que estava sem paternidade reconhecida. No caso, as informações, o acréscimo de sobrenome pode ser inserido diretamente no registro de nascimento da criança, ou seja, aquele genitor ele acaba de reconhecer a paternidade dele, a criança não tinha paternidade nenhuma,
só tinha, obviamente, maternidade estabelecida, e a criança tinha um nome e um sobrenome. Então, enfim, então imagine, a gente pode acrescentar ainda mais o nome daquele pai que agora reconhece a paternidade diretamente em cartório? Como é que fica essa questão? Sim, vamos lá. O provimento 82, até que eu comentei agora há pouco, ele trouxe algumas hipóteses, algumas possibilidades de alterações de nome diretamente no registro civil, sem a necessidade de intervenção judicial, valorizando mais uma vez a nossa atividade, a desjudicialização das questões envolvendo o nome, né? Mas as possibilidades previstas no artigo 82, no provimento 82 do CNJ, seria para a inclusão, para a alteração do nome dos genitores nos registros dos filhos, em razão do casamento, separação ou divórcio. Então, vamos pensar, a criança foi registrada com os pais, pelos pais quando eles eram casados, eles se divorciaram e a mãe optou com o divórcio por retornar o nome de solteira. Há a possibilidade de se alterar esse registro? Sim, até pelo artigo 97, parte final, que nós comentamos, uma petição acompanhada de um documento legal e autêntico, seria o requerimento perante o registro civil e a certidão do casamento com a averbação do divórcio, com a notícia de que a mulher retornou ao nome de solteira, já se altera diretamente no registro civil. Outra possibilidade que poderia ocorrer seria, além dessa alteração do registro do filho menor, para que passe a constar o nome da mãe de separada, vamos imaginar que ela retornou ao nome de solteira e com esse retorno ao nome de solteira, o nome dela passou a ter um sobrenome que ela suprimiu com o casamento. Vamos imaginar, ela retornou ao nome de solteira e, com isso, retornou um sobrenome ao nome dela, saindo o nome do ex-cônjuge. Esse sobrenome ele vai poder ser adicionado ao registro da criança? Vai, o provimento 82 permitiu. Então, ao mesmo tempo em que você vai solicitar perante o registro civil que naquele registro de nascimento do menor de idade, isso é para menor de idade, a norma estabelece para menor. Naquele registro da criança, passe a constar o novo nome da mãe, representando a atualidade dos dados, a aplicação do princípio da veracidade registral, e também para que passe a constar o nome da criança, aquele sobrenome dela. Só a recomendação é de que os pais, os dois, participem do requerimento, já que haverá um acréscimo de sobrenome à criança, e os pais, como responsáveis pelo poder familiar, é recomendável que os dois participem. Agora, vamos pensar na possibilidade de que você comentou. A criança é registrada em nome dos pais, a mãe dele, na ocasião do registro, não consta paternidade, ela não tem um pai no registro dela. Ocorreu um reconhecimento de paternidade tardio, quando ela já possuía um filho. Então, com esse reconhecimento da paternidade tardio, o pai dela passou a constar no registro dela e ela pode ter acrescido o sobrenome do pai. Pode-se utilizar o provimento 82 para que no registro da criança passe a constar o avô materno, que não consta até então, a mãe com o nome, com o sobrenome que ela adicionou do reconhecimento da paternidade, e o acréscimo desse sobrenome ao nome da criança. O provimento 82 não tratou dessa situação, mas eu entendo que cabe a aplicação, porque é a mesma razão da lei daquele caso em que a mãe que se divorcia, se separa e volta ao nome de solteira, pede a atualização no registro da criança do nome dela e que aquele sobrenome que ela voltou a ter no nome dela passe a integrar o nome da criança. Então, eu entendo que cabe. E aí, continuando a questão, e essa situação, essa aplicação analógica, caberia também para o filho maior de idade? Aí eu entendo que não. Eu entendo que, em relação ao filho maior de idade,
pela aplicação do artigo 97, parágrafo único, parte final, requerimento acompanhado de documento legal e autêntico, permite-se que faça pela via administrativa a inclusão do avô materno e a alteração do nome da mãe no registro dele. Mas a alteração do nome dele, a inclusão desse sobrenome, seria possível? Eu entendo que não, porque os artigos 56 e 57 da Lei de Registros Públicos, eles estabelecem, na verdade, o 56, que a alteração do nome é permitida de forma imotivada no primeiro ano da maioridade, pela via administrativa. Porque o artigo 57, ele estipula o seguinte: fora a hipótese do 56, a retificação tem que ser judicial, alteração judicial, motivada, oitiva do Ministério Público. Então, não sendo o caso da alteração do nome no primeiro ano da maioridade, o filho maior que estiver, por exemplo, com 23 anos, ele cai na regra de que a alteração do nome dele depende de processo judicial, apurados os motivos, com oitiva do Ministério Público e sentença do juiz. Então, para o filho maior, não vejo problema nenhum, e até que se faça esse acréscimo pela via administrativa do nome do avô materno e da alteração do nome da mãe, mas sem com que ele adicione ao nome dele o sobrenome. Mas há entendimentos de outras pessoas de que seria permitido ainda o filho maior, sob a alegação de que seria um desdobramento do reconhecimento da paternidade, feita pelo avô em relação à mãe. Mas eu particularmente entendo que a alteração do nome do maior não vai ser possível. Perfeito. Doutor Rafael Giatti, agora vamos passar as perguntas do público, tá? Já vamos começar aqui as perguntas do público. Eu peço para o doutor Rafael Giatti, como está com a apresentação na tela, de repente fechar a apresentação e para ficar a sua tela aqui em tamanho grande, para que possam lhe ver melhor. Se alguma pergunta for necessitar do slide, aí você volta para o slide, né? Eu vou ler aqui uma pergunta feita, vou ler aqui literalmente, que a pergunta é meio grande, feita aqui pelo doutor Eridilson do Carmo Freitas. Doutor, que nós dois agradecemos a pergunta, inclusive, doutor Eridilson. Ele é oficial de RCPN no estado da Bahia, grande estado da Bahia. Ele gostaria de saber qual é a sugestão dos palestrantes para as habilitações de casamento em curso desde março, mas com os casamentos suspensos em razão da pandemia. Ou seja, tendo em vista o prazo para o casamento, que é de 3 meses após a habilitação, a nova habilitação para os judentes que não se casarem nesse prazo, como procede, tendo em vista que a suspensão e não realização dos casamentos não decorreu da culpa dos noivos. Grato. Realmente é uma situação também que vem somar aí não só essas questões novas do próprio RCPN, como a gente falou, de transgênero, multiparentalidade, parentalidade socioafetiva, e junto ainda temos as questões trazidas pela pandemia, né? É um problema bastante sério, né, doutor Rafael Giatti? Aí seria interessante verificar, o colega até ele abordou a questão da RJET, do regime jurídico especial e transitório, né, para as relações privadas, em que foi estipulada a suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais do direito privado, né, e diante da pandemia, da situação que nós estamos enfrentando, e pela lei, pela RJET, estariam suspensos os prazos prescricionais e decadenciais entre os dias 12 de junho deste ano até o dia 30 de outubro. E pensando que a certidão de habilitação emitida num processo de casamento, envolve um prazo decadencial, já que se não efetuado o casamento em 90 dias, a união depende de um novo procedimento, da elaboração de um novo processo de habilitação de casamento, seria interessante verificar a questão das normas estaduais,
porque tem essa aplicação do RJET, é totalmente aplicável, defensável, em defesa do interesse do usuário, né? Também não faz sentido com que ele, numa situação tão excepcional como a que nós estamos vivendo, seja obrigado a arcar com os custos de um novo procedimento. Então, os prazos estariam suspensos. Se a certidão de habilitação foi emitida antes do dia 12 de junho, ela estava correndo. No dia 12 de junho, o prazo parou de correr. No dia 30 de outubro, ele vai voltar a correr o que falta para o final dos 90 dias. É importante só ressaltar o seguinte a respeito dessa contagem. Se o prazo terminou antes do dia 12 de junho, aí não tem o que fazer, né? Se o prazo de 90 dias ele passou a correr só prazo de 90 dias, não é isso? Isso. E aí... Isso, prazo de 90 dias, ele começou a correr, ele acabou o prazo dele antes do dia 12 de junho, ou seja, mesmo que tenha terminado, digamos lá no dia 11 de junho, 11 de junho, enfim, não tem o que fazer. Agora, realmente, se ele iria terminar no dia 12 de junho, esse prazo fica suspenso até 30 de outubro. Quer dizer, ou seja, se fosse 12 de junho, teria um dia nessa situação hipotética, né? Ainda. Só Exato. Que eu entendo que, obviamente, pode se casar durante esse prazo todo. O prazo está suspenso, sim. mas não é por isso que a pessoa não pode se casar. Então, enfim... Então, pode casar normalmente e até é um direito da pessoa ao casamento, né? Muitas vezes as pessoas querem concretizar a união também, porque eles estão receosas com o que pode acontecer, infelizmente, né? Mas, complementando a resposta, seria interessante verificar as normas estaduais, pensando até, Alexis, na questão que você levantou, que a certidão de habilitação vença antes do dia 12. E aí o que acontece? A pessoa vai ter que pagar o procedimento de casamento, iniciar todo o procedimento novamente? Depende da regulamentação administrativa. Aqui no Rio de Janeiro, nós estávamos com a seguinte regra até o advento do provimento 42. Todos os provimentos que regulamentaram o período de pandemia anteriores ao 42, eles estipularam que as certidões de habilitações expedidas no processo de casamento, a partir da data que elas venciam, as partes teriam direito a mais, o prazo prorrogava-se automaticamente por mais 90 dias. Então, vamos pensar que a certidão de habilitação expedida em janeiro, vamos contar rapidinho aí, em abril, passados os 90 dias, a pessoa teria mais 90 dias para se casar. E agora, a partir do provimento 42 da Corregedoria Local, que inclusive a disposição foi mantida agora essa semana pelo provimento 57, que prorrogou as normas até o dia 31 de agosto, o que está valendo agora? Aquele procedimento que vencer agora, ele é prorrogado por mais 90 dias a partir do fim da pandemia. A partir do fim da declaração da emergência em saúde pública de importância nacional. Então, as pessoas vão ter um prazo maior para poder se casar. Perfeito. Aqui é a doutora Alessandra Lapoente, inclusive oficial de registro civil de pessoas naturais aqui da capital, do 2º RCPM da capital, literalmente minha vizinha aqui de porta, aqui o 4º RGI, que é o cartório que eu sou titular, 4º RGI aqui da capital do estado do Rio de Janeiro, fica do lado mesmo, no mesmo prédio, seguindo o corredor que vocês veem aqui atrás de mim, fica vizinho aqui ao 2º RCPN da capital. E ela está falando aqui, estamos aqui, então depois eu vou, inclusive, na live passar lá para cumprimentar ela pessoalmente. Um abraço, Alessandra. Falando que o termo inicial do RJET é 20 de março. Então, enfim, realmente eu acredito que todos esses prazos têm que ser verificados, não só do estado aliás, agradeço o comentário à doutora Alessandra. Eu acho que todos os prazos têm que ser verificados realmente. Como o doutor Rafael Giatti falou muito bem, existem os prazos estaduais também, existe o prazo
da norma do regime especial, né, da pandemia. Enfim, tem que ser verificado caso a caso, estado por estado. Então, se a gente somar esses prazos todos, que no estado do Rio de Janeiro, então, foram dados mais de 90 dias, mais o prazo de suspensão, etc., dá para ver que as pessoas... eu acho que as pessoas começam... podem se habilitar, talvez, até bem no começo do ano, né? E talvez a gente esteja válido. Então, realmente, de se fazer uma verificação, um loop, caso a caso, a depender do estado de onde você esteja, porque estamos aqui falando para o Brasil inteiro. Oi, desculpa. Assim, outra pergunta aqui é perguntando a respeito da mudança de nome quando do primeiro ano. Da pessoa tem 18 anos e quer fazer aquela mudança de nome administrativa. E realmente é uma situação interessante, porque a 6.015 a gente fala desse direito que a pessoa tem, né? Porque é um direito, faculdade que a pessoa tem, mas não regulamenta absolutamente nada a respeito disso. Então, como que fica essa situação? Tá, eu entendo, Alexis, que esse procedimento da alteração do nome no primeiro ano da maioridade, ele deve ser instaurado perante o Registro Civil, um procedimento administrativo, já que o artigo 57, logo em sequência, ele diz que todas as outras alterações, passado esse prazo, dependem de processo judicial. Então, conclui-se que seria pela via administrativa. Então, a pessoa solicita perante o Registro Civil essa alteração do nome. Não podem ocorrer prejuízos aos sobrenomes que a pessoa possui. Então, ela não vai poder solicitar a exclusão do sobrenome, ela vai poder solicitar o acréscimo de sobrenome ou alteração do prenome, tá? E eu acho interessante, até pela falta de normatização, aplicarmos algumas das regras do provimento 73. Então, a necessidade de apresentação de certidões, tudo bem que a pessoa vai ter acabado de completar a maioridade, mas é interessante que ela apresente as certidões negativas dela, as certidões de distribuidores cíveis, criminais, por uma questão de segurança jurídica. Nós somos fornecedores de segurança jurídica, né? Então, eu entendo que tem que ser anexado ao procedimento todas as certidões, e aí você pode perguntar, mas aí você faz direto, então já que você vai seguir a regra do provimento 73, porque o 73, a averbação é direto, o registrador faz direto. Ele só encaminha ao juiz se ele tiver dúvida, se ele tiver suspeita quanto às declarações. Então, vai sim proceder direto? Aí eu entendo que não. Como ainda não há uma regulamentação, uma definição, eu aconselharia a montagem do procedimento e a remessa pela via administrativa ao Ministério Público e ao juiz para que possa ser autorizada essa alteração do nome no primeiro ano após a maioridade. Perfeito. Outra pergunta aqui nos remetida, remetida aqui pela doutora Tânia Ribeiro, que é oficial registradora aqui no estado do Rio de Janeiro. Também foi uma pergunta aqui longa, e eu vou ler literalmente aqui a pergunta, e agradecemos a doutora Tânia Ribeiro pela remessa. E ela começa agradecendo a gente pela escolha do assunto, nós te agradecemos pelo interesse, e a pergunta considerando que a RCPN nos últimos tempos sai do inferno astral e entre outros imediatamente, gostaria de indagar ao nobre palestrante qual a sua visão geral e opinião pessoal sobre as recentes alterações das normas aqui do Rio de Janeiro para possibilitar a correção online. E qual será o futuro do RCPN quando implementar todas as normas de disponibilização de informações de registros ao CIRC? Olha, eu acredito que assim, muitas situações que ocorreram em virtude da pandemia, a questão do que hoje nós chamamos do novo normal, né? Das reuniões por videoconferência, tudo pela forma virtual, eu acredito que chegou para ficar. Então, deve ser uma normatização que seja
que provavelmente será prolongada mesmo após o fim da pandemia, e cabe ao registrador civil sempre proceder da forma mais diligente possível, cumprir os provimentos, os regramentos, avisos da corregedoria, as determinações infralegais e legais, e eu acredito que seja nesse sentido. Sim, não, eu concordo. Eu acho que tanto as informações todas ao CIRC quanto a correição, quer dizer, tudo mudando, a própria correção que sempre foi presencialmente em cartório, da mesma forma que eu estou aqui com o Dr. Rafael Giatti, e o Dr. Rafael Giatti está fazendo essa brilhante palestra por forma de vídeo, também a corregedoria acaba se atualizando e fazendo a correição não mais presencialmente em cartório. Eu acredito que vai continuar tendo a correção presencialmente em cartório, especialmente aquela correção ordinária, a correção anual, mas, enfim, o caminho realmente é ser feita uma correção online. Eu acredito, inclusive, que grande parte dessa correção online que eles pretendem implementar é em relação especialmente à questão de custas, né, dos valores. E isso já vinha sendo feito, né, de forma online, desde que foi implementado o selo eletrônico. E eu acho que eles vão reforçar essa parte. Já uma parte mais técnica, às vezes é sempre bom, continua sendo bom o contato pessoal, até para mostrar o que está sendo feito, a documentação toda, etc., para superar um eventual mal-entendido. Mas, enfim, realmente é parte da evolução normal das coisas. Nós temos aqui a Dr. Gabriel Paiva falando se o transgênero se arrepende, pode voltar ao cartório e pedir para tornar o nome antigo. Quer dizer, é aquela situação que a gente já conversou, foi falado aqui que depois é somente judicialmente, ou seja, uma dupla alteração não pode ser pela via administrativa, quer dizer, pode até... Alex, perdão, deixa eu só interromper um pouquinho. Claro. É até interessante o questionamento. O oficial, quando ele estiver diante de um procedimento de alteração de prenome e sexo, ou de uma das informações, ele tem o dever de esclarecer a parte de que há a possibilidade de um retorno, de uma revogação daquela opção, que ela pode ser feita pela via administrativa, se passar pelo juiz. Aí, nesse caso, há remessa do procedimento ao juiz responsável pelo registro civil. Isso, ou pela via judicial. Perfeito. Então, corrigindo aqui o que eu falei, tá certo, doutor Gabriel? Isso é até escusas aqui, mas então pode ser pela via administrativa, mas deve passar pelo juízo. Perfeito. Então, ou pela via judicial, ou seja, via diretamente cartório, só a primeira é a alteração sem passar no juízo. Doutora Fernanda Citônio Maia, qual a repercussão no direito hereditário com essa multiplicidade de pais? A Constituição, como eu comentei, ela estabelece o Estatuto Unitário da Filiação, né? A partir do momento em que há esse reconhecimento da filiação socioafetiva, o filho afetivo ele passa a ter todos os direitos que o filho biológico possui. Então, ele vai ser um herdeiro necessário também, ele passa a ter direitos sucessórios, todos os direitos, o mesmo tratamento que o filho biológico tem. Ou seja, se ele tiver 2 pais e 2 mães, que é o máximo permitido pela via administrativa, ele vai ser herdeiro de 4 pessoas, né? Então, ao mesmo tempo, essa pessoa acaba sendo beneficiada de forma patrimonial. Eu só acho que os outros filhos dessas pessoas que não vão ficar muito satisfeitos de dividir com mais uma pessoa acervo patrimonial, mas, enfim, essa pessoa tem o direito, né? Então, realmente, antes do reconhecimento socioafetivo, as pessoas deveriam pensar também nessas consequências patrimoniais que, enfim, a gente sabe que no Brasil, especialmente consequências patrimoniais hereditárias, só quem pensa nisso é advogado, oficial de registros públicos, tabelião, etc., porque o resto da população toda, enfim, acaba que não pensa em como vai ser feita a herança, né? Como é que vai ficar o acervo hereditário. É um costume assim, brasileiro
infelizmente, de não se pensar nisso. Mas vai ser dividido aí entre todo mundo, é mais um filho, pronto, e acabou, né? Quer dizer, o que acontece, e como dito, as pessoas vão continuar com certeza sem pensar nisso, a não ser que seja operador de direito, mas na consequência patrimonial isso simplesmente vai acontecer. Dr. Samuel Fontanha pergunta: boa tarde, uma pergunta. Caso pedido vise corrigir um erro, visando cidadania, procedendo retificação pela nova redação do 110/2015, como fica junto aos consulados? Será que tem diferença nesses casos em ir para um juiz e ter uma sentença? Ou seja, ele quer saber o seguinte: tem um erro, um erro no assento, né, registral, e ele pretende corrigir esse erro de forma administrativa. Ele quer saber se essa correção de erro, quando ele levar esse documento já corrigido no consulado, se vai ter alguma diferença. O consulado vai dar algum efeito jurídico diferente? Enfim, como é que fica essa questão? Aí seria interessante verificar em relação à normatização do outro país, né? Se eventualmente eles não vão dar fé pública àquele documento. Eu acredito que sim, que não vai ter problema nenhum. Sim. Porque pela normativa do Brasil, aquele documento tem toda a fé pública. Quer dizer, o problema pelo Brasil, nossa, a validade é 100%, é total. Tem fé pública. Agora, realmente, sim, a gente não pode falar de uma normativa estrangeira, né? Aí, realmente, mas sim, eu acho que, a princípio, não tem nenhum tipo de problema, né? Tá. Interessão dessa questão de, às vezes, para retificação, muito para a cidadania europeia, né? O pessoal tem solicitado a retificação administrativa perante o registro civil. E cabe a possibilidade, né? Se tiver comprovado, ele pode apresentar certidões estrangeiras. Lembrando que as certidões para embasar o pedido, se elas vierem dos certidões do exterior, tem que estar atento às questões de apostilamento, claro, ou de consularização, tradução por tradutor público juramentado e registro em títulos e documentos, para que possa instruir o pedido. Claro, claro. Aqui temos também a doutora Ivone Rodrigues Dal Ponte, do cartório Rodrigues da Ponte, da cidade de Uruará, Pará, simplesmente marcando sua presença aqui. Agradecemos a presença, doutora Ivone. Também doutor Ricardo Pinheiro Jucá Vasconcelos, da RCPN do 6º Distrito de Nova Friburgo, também marcando sua presença aqui. E, enfim, que agradecemos também. Um grande abraço para o doutor Ricardo, conheço pessoalmente. O doutor Gabriel Paiva faz outra pergunta. O fato de, entre aspas, não gostar do nome, fecha aspas, é fato suficiente para alteração do nome no primeiro ano da maioridade civil? Entendo que sim. Porque o nome, ele é um direito da personalidade da pessoa. Só que quem atribui o nome a essa pessoa quando ela nasce são os pais. Então, quando ela isso em Wikipédia. Quando ela completa a maioridade, ela tem esse direito da alteração do nome de modo injustificado. Então, assim, ele tem o direito dessa alteração, eu entendo que sim. Sim, sim. Doutor Ricardo aqui, falando que acho que seria interessante ter a ata desta live. A ata que eu acredito que ele queira dizer os slides. Teria como o doutor Rafael Giatti disponibilizar os slides? Sim, sim, disponibilizo. Maravilha. Então, pedir para que o doutor passe para a Mariana e, enfim, e aí a Mariana pede para nossa webmaster, a Alessandra, colocar em um link da página da enoregrj.com.br, tá? E aí você disponibiliza isso, vai ficar disponibilizado aqui embaixo do vídeo no YouTube, na descrição do vídeo, o link para o material. Então, doutor Rafael, só mandar para a Mariana depois. Não, pode deixar. No final da live, tá bom? Então, enfim, temos aqui também mais perguntas. No caso, se pode também uma pergunta que
pergunta difícil para o doutor Rafael Giatti, porque hoje realmente a gente só está bombardeando ele. Nenhuma pergunta dele para ele, tipo, quais são os livros do cartório de RCTN, né? Enfim, então realmente o nível está mais alto do que de qualquer concurso, isso podemos ter certeza. Pode ser preparado, celebrado casamento de pessoa com deficiência mental? Se sim, a participação obrigatória de eventual curador, isso tendo em vista o novo Estatuto Geral das Pessoas com Deficiência, né? Como que fica essa questão? Essa pergunta é muito interessante, Alex. Até se me permite eu retornar o slide aqui, claro, com certeza, por favor. Eu havia preparado. Vamos lá. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, resumindo, né, ele visou a inclusão social da pessoa com deficiência e também desatrelar os conceitos de incapacidade e deficiência. A pessoa com deficiência, ela é definida pelo Estatuto como aquela que tem algum impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que pode, junto com uma ou outras barreiras, obstruir a participação plena e efetiva da pessoa na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, com a intenção de proceder à inclusão do deficiente na sociedade, para que ele possa ter uma participação plena, o Estatuto instituiu que, por lei, todos são plenamente capazes para os atos existenciais, os atos de direito de família e de direitos da personalidade. Então, uma pessoa com deficiência mental, ela tem o direito, ela é totalmente capaz para se casar, a princípio. Então, é um direito dela contrair o casamento. A curatela hoje, ela se tornou uma medida excepcional. Ela destina-se aos atos de natureza patrimonial e negocial. Tanto que, com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, as pessoas absolutamente incapazes hoje são só os menores de 16 anos. Os demais, que se enquadravam como absolutamente incapazes, se tornaram relativamente capazes. Seja, mesmo que ele não consiga expressar a sua vontade. A pessoa se torna relativamente capaz. Mas para os atos de direito de família, direitos existenciais, todos são capazes. E aí, cabe ao registrador, diante do caso concreto, daquela pessoa que possa ter alguma deficiência, alguma dificuldade para se manifestar, verificar se ali há uma manifestação de vontade. Ainda que a pessoa tenha uma dificuldade, o oficial, ele captando a vontade, vendo que é o interesse da pessoa contrair o matrimônio, o oficial deve dar andamento ao procedimento, deve atender à vontade, não deve tratar de forma indiscriminada, não deve criar óbices, pedir, por exemplo, laudos, de forma alguma. Seria até uma discriminação. Há um tipo penal no Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelecendo que o registrador ele não pode tratar a pessoa de forma diferenciada. Por mais que existam discussões, se o Estatuto, com o intuito de proceder à inclusão social, acabou não tornando a pessoa com deficiência, tirando o amparo dessa pessoa, mas independente dessa discussão, o que nós temos hoje é que se a pessoa comparece ao cartório e ela consegue manifestar a sua vontade, ela tem o direito de se casar, ela tem capacidade legal para isso. E aí, cabe ao registrador, como fornecedor de segurança jurídica, o registrador tem a tarefa de garantir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos. Cabe ao registrador identificar essa manifestação. Se, eventualmente, o registrador vê que a pessoa não tem condições de se manifestar, ela não compreende, não se autodetermina na visão dele, ele
recusaria o procedimento de casamento, não instauraria. Mas a pessoa tendo condições, ainda que com alguma dificuldade de manifestação, ela tem o direito de se casar. O oficial tem que dar andamento, e aí se pergunta, há necessidade da participação do curador? Lembrando que o curador ele está para questões patrimoniais e negociais. Então, para o casamento, tirando a questão de eventual pacto antinupcial, é um ato personalíssimo do interessado em se casar. É uma vontade própria dele. Então, se ele conseguir se manifestar, independente da vontade do curador, o casamento deve ser celebrado. Mas lembrando, tanto que hoje o casamento não é mais nulo se ele for contraído por aquele que, por alguma deficiência, não consegue ter o necessário discernimento para os atos da vida civil. Aquele que eventualmente se casa e não consegue, e não teria condições de se manifestar, o casamento poderá ser anulado, não nulo. Ele poderá ser anulado, mas a pessoa, o oficial, identificando a manifestação, o casamento é válido, ele tem a aptidão para se casar. E aí, eu comentei de que não há necessidade da participação do curador, que é um ato da vontade da pessoa. E vamos pensar que ela tenha um curador pela regra antiga. E o artigo 1550 do Código Civil, o parágrafo 2º, ele estabelece: é anulável o casamento da pessoa com deficiência mental ou intelectual em idade núbia. Desculpa, pelo parágrafo 2º. A pessoa com deficiência mental ou intelectual em idade núbia poderá contrair matrimônio expressando sua vontade diretamente ou por meio do seu responsável curador. Mas aí pode falar, Rafael, mas você falou que você defendeu de que ele é plenamente capaz, e pela lei ele é plenamente capaz. E agora o artigo do Código Civil, o parágrafo 2º do 1550, diz que ele poderá se manifestar, contrair o matrimônio por meio do seu curador ou responsável. Então, ficou essa questão. E a interpretação que a normatização de São Paulo, da Corregedoria, deu a esse caso, foi muito interessante, estipulando que, realmente, o casamento ele é ato personalíssimo. Quem decide se vai se casar é a pessoa. Se ela eventualmente tem alguma deficiência mental, mas ela consegue se manifestar, ela pode se casar. E ela tem o direito, se ela quiser, para o ato da celebração, autorizado com que o seu curador vá à celebração o representando, mas quem decide se quer casar, a definição é única e exclusiva da pessoa. Perfeito. Doutor Rafael, nós estamos terminando o tempo, porém eu vou fazer ainda 3 perguntas, meio pinga-fogo, assim, bate e volta, tentar pedir para o senhor responder sem tanta profundidade, por conta do adiantado da hora. Lembrando a todos que estão nos assistindo que vai estar disponível esse vídeo com o link do material do Dr. Rafael Giatti no YouTube da Enoreg, da Escola de Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro. Peço a todos para, se ainda não estão inscritos no nosso canal, para que se inscrevam no canal e também nos seguir no Facebook e no nosso Instagram da Enoreg. Enfim, então tem algumas perguntas aqui digamos assim, pinga-fogo, que seria o seguinte: a pessoa que foi adotada atinge a maioridade, ela pede uma certidão de inteiro teor no cartório. Claro, para saber que ela está curiosa para saber a sua origem, etc. Como proceder? Sim, pela normatização da nossa corregedoria, há a previsão de que, quando no registro constarem informações sigilosas que digam a origem da filiação, no caso a adoção, a certidão inteiro teor ela poderia ser solicitada pelo próprio registrado, independente de autorização judicial, ele sendo maior de idade. Então, num registro de nascimento há uma notícia de uma adoção e a pessoa é maior, ela mesma pode ao cartório solicitar essa certidão e teria direito à emissão sem necessidade de uma autorização judicial, um direito dela.
né, acesso aos dados. Só que com o provimento 63 do CNJ, ele estipulou que quando na adoção tiver a notícia de que, quanto à origem da filiação, há necessidade de uma autorização judicial. E aí, como que nós devemos proceder? Nós temos uma regra aqui no Rio que permite ao adotado maior de idade solicitar a certidão dele direto, mas a do Conselho Nacional de Justiça exige o pedido judicial. Eu entendo que, por enquanto, mais prudente seria solicitar a autorização diante da norma posterior da regulamentação nacional. Perfeito. Ainda com relação, assim, a doutora Tânia Ribeiro, que agradecemos mais uma vez seus comentários, falando que deparou com um fato concreto e delicado. Pessoa em surto psicótico resolveu casar com seu credor, o agiota. MP disse, pode casar. Família pediu socorro ao cartório. Enfim, quando a agiota soube do encaminhamento, não apareceu mais. O que eu acho desse Estatuto da Pessoa com Deficiência. É claro que, de certa forma, é um avanço, não que eu seja contra, sou totalmente a favor das pessoas com deficiência, capacidade delas, mas, ao mesmo tempo, se retirou muito da proteção às pessoas com deficiência, né? Então, assim, a gente fica com aquele negócio só do mundo ideal, politicamente correto, que ninguém pode falar absolutamente nada de mal do Estatuto da Deficiência, porque é xingado disso, daquilo, mas a verdade é que esse Estatuto da Deficiência também acabou retirando muito da proteção contra quem deveria proteger mais. E se você fala qualquer coisa contra, é absurdo, etc. Enfim, então, eu acho que algumas coisas deveriam ser repensadas exatamente para a proteção dessas pessoas. E, repito, ao mesmo tempo, sou totalmente a favor da capacidade das pessoas com deficiência, mas tem que ser visto também no âmbito de proteção, que às vezes foi meio demais esse estatuto todo. A questão de incapacidade vista desde Roma Antiga. Nós temos 2.500 anos de evolução com estatutos de incapacidade do sistema de direito civil. E, de repente, retirar essa proteção dos incapazes de uma tacada só, de uma vez só, me pareceu uma sem maiores pensamentos conforme as consequências, me pareceu bastante complicado, né? Enfim, mas... e também perguntando a seguinte pergunta, como que fica a questão de registro de escritura de união estável que aponta um dos conviventes como separado de fato? Cabe registro no livro E? Quer dizer, aqui o ditado, né, a forma de pronúncia do Estado do Rio de Janeiro, livro E. Sabemos que São Paulo e outros estados falam livro E. Então, de qualquer forma, eu como bom carioca, eu falo livro E mesmo, né? Enfim, então, como cabe esse registro livro E, e de pessoas já falecidas, caberia esse registro no livro? Sim, sim. Questão interessante. A normatização em âmbito nacional também pelo CNJ do assunto do registro da escritura da união estável ou da sentença de união estável no registro civil, no livro E, né? Ela estabelece, um dos artigos do provimento 37 estabelece que as pessoas separadas de fato, elas não cabe o registro da escritura no registro civil. Mas nós podemos nos deparar com a seguinte situação: apresentação no seu balcão de uma escritura de união estável a registro, em que nela aponta que uma das partes é casada, separada de fato. Você vai recusar de plano essa escritura? Entendo que não. Entendo que deve se verificar o estado civil da pessoa, porque ela pode ter se divorciado. E não há necessidade da troca, digamos assim, da alteração da escritura da união estável. Faz-se a complementação, o esclarecimento com outro documento público dotado de fé pública, que é a certidão do casamento com a notícia do divórcio. E as regras aplicáveis ao registro são aquelas do momento da apresentação do título ao cartório. E naquele momento que você está apresentando a escritura, a pessoa já é divorciada. Então, eu entendo que daí cabe, ou se ela for separada judicialmente.
mas a pessoa estando separada de fato apenas, a escritura de união estável não cabe registro no RCPM. Perfeito, perfeito. E agora um tema mais recente ainda do que esses todos discutidos, recentíssimo, e de interesse específico aqui para o estado do Rio de Janeiro. Peço até para os colegas dos estados que estão nos assistindo, é porque foi publicado anteontem, então estamos aqui no dia 29 de julho de 2020, então realmente é um tema muito recente, extremamente, o provimento 54 de 2020 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Trouxe diversas alterações a respeito de RCPM. Então, aqui já estamos com o nosso tempo estourado. Dr. Rafael Giatti, pontuar rapidamente, por favor, as principais alterações trazidas pelo provimento. Esse provimento recente agora, né, publicado ontem, ele atualizou as normas de serviço em relação ao procedimento da retificação administrativa para adequação à Lei 13.484 e também estipulou a questão de que a desnecessidade do cúmplice, da obtenção do cúmplice pela serventia de registro civil, quando ela for dar cumprimento a alguma determinação judicial expedida dentro do próprio Estado do Rio de Janeiro. Isso foi ótimo, porque precisava de ficar tendo cúmplice, quer dizer, expediente burocrático adicional. Eu acho que não deveria ter cúmplice para decisão nenhuma. Você tem que ver se a decisão judicial ela é uma decisão válida, foi expedida por juiz investido na jurisdição, e pronto, quer dizer, realmente não faz o mínimo sentido. Eu acho que deveria simplesmente ser extirpado do sistema, uma opinião minha própria contra a legem, mas, enfim, pelo menos já é um avanço tremendo, né? Isso, são dos mandados dentro do Estado do Rio de Janeiro, mas o registrador tem a tarefa, além da qualificação registrária, né, normal da determinação, o registrador também tem a tarefa nessa qualificação de confirmar a autenticidade do mandado, seja pela confirmação de documento eletrônico, via malote digital, ou até ligação telefônica ao órgão responsável pela emissão, ligação através de telefone obtido em site oficial, para ver, apurar a autenticidade do documento. Claro, com certeza. E temos aqui também a doutor Rafael Ximenes, mandando parabéns para o doutor Giatti, para mim, e um grande abraço. Agradecemos, doutor Rafael Ximenes, mandamos um grande abraço para você também. Muito obrigado pela audiência. Então, enfim, chegamos ao fim agora do nosso webinar. Agradeço demais a presença de todos que estão nos assistindo. Agradeço a ajuda técnica sempre da Mariana, sempre ajuda demais aqui. E, obviamente, o agradecimento especial ao Dr. Rafael Giatti, que trouxe assim, uma quantidade incrível de conhecimentos e de atualidade nessa data de hoje aqui. A ideia era de fazer de temas recentes RCPM, e eu acredito que isso foi cumprido assim, com maestria pelo Dr. Rafael Giatti. Então, eu lhe agradeço muito, Dr. Rafael Giatti. E, enfim, e lembrando que o Dr. Rafael Giatti já está convidado para, assim que a situação da pandemia se normalizar, a fazer mais uma vez o curso extensivo na Enoreg e presencialmente. Enfim, então, um grande abraço, Dr. Rafael. Muito obrigado pela audiência de todos e até o próximo webinar, dia 12 de agosto. Nós vamos estar publicando a partir de amanhã nas redes sociais da Enoreg, que vai ser a respeito de condomínio de lote com o Dr. Marinho Kern, que é oficial de registro de imóveis em Jundiaí, em São Paulo. Então, Dr. Rafael, boa tarde, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau.